Cuidar da mente é um compromisso com a vida. Você sabia disso? Pois é sobre esse assunto, sobre esse tema que a gente inicia agora a nossa conversa com a doutora Amarilis Casimiro aqui no HST Saúde. Doutora Amarilis, satisfação, bom dia. Bom dia, Levi, bom dia a todos os ouvintes. Satisfação imensa estar aqui novamente para podermos conversar um pouco sobre saúde mental. Tá certo. Doutora, Janeiro Branco, né? Porque nesse mês de janeiro foi escolhida a cor branca para representar a saúde mental. Levi, Janeiro Branco é uma campanha, um movimento social que acontece todos os anos, desde 2014. Foi fundada por psicólogos brasileiros aqui no Brasil, com a intenção de chamar a atenção da sociedade, das autoridades, das instituições, para trazer essa reflexão sobre a importância de entender mais sobre saúde mental, a prevenção do adoecimento psíquico e, consequentemente, da promoção também da qualidade de vida. O mês de janeiro ele tem esse valor simbólico por iniciar o ano e também, geralmente, as pessoas elas tendem a começar o ano com uma, digamos assim, uma energia a mais, com novas metas, objetivos pessoais, querendo ter mudanças de comportamentos também. E, do ponto de vista psicológico, isso é muito benéfico para trazer uma mudança que pode prolongar durante todo o ano. A cor branca, ela também tem esse mesmo sentido, no sentido de como fosse uma página em branco da nossa vida e que podemos ter a oportunidade de reescrever a nossa história. Outro ponto também que chama muita atenção nessa campanha é que ela traz informações de uma forma mais acessível à população, de uma forma mais didática, tentando quebrar tabus, preconceitos em relação aos transtornos mentais e também da procura por assistência médica psiquiátrica, o profissional psicólogo. Na minha prática profissional, eu vejo muita, assim, a dificuldade de procurar primeiramente o psicólogo. Geralmente, eu percebo bastante, principalmente lá no hospital, quando chegam as demandas para mim, recorrem logo ao psiquiatra. Talvez, eu converso muito com os meus colegas profissionais, talvez seja também por essa urgência de resolver logo os problemas da vida. O próprio ser humano, ele, na pós-modernidade, está tendo assim, uma dificuldade de tolerar o sofrimento, as angústias, e recorrem à medicação no sentido de resolver logo o seu problema. E em paralelo ao tratamento psicológico, que é um pouco mais demorado e geralmente tem essa procura maior. Então, o Janeiro Branco, ele vem trazer acesso mais tanto à profissão do psicólogo, a essa busca, quebrar mais esses tabus que tem relação aos adoecimentos psíquicos. E nós sabemos também que é comprovado cientificamente que a psicoterapia com o psicólogo, ele é um dos tratamentos mais benéficos para a nossa saúde mental, tratamento. Certo. Doutora, essas campanhas, né, Janeiro Branco, usa-se alguns meses para simbolizar a questão da saúde mental. Na sua opinião, isso tem trazido algum resultado? Uma maior conscientização, sobretudo nesse mês de janeiro, em outros meses também? A senhora percebe isso na prática? Eu percebo assim, as campanhas ela têm sua importância, porque fica mais enfático. Principalmente nessa questão da saúde mental, tem o mês de janeiro e o setembro amarelo, que enfatiza muito, fica muito repetitivo também nas redes sociais. O tema saúde mental, ultimamente, ele está, principalmente você vê no contexto assim, da sociedade, postando bastante em redes sociais, Instagram, sobre a importância, mas é pouco praticado ainda. Tem muita informação sobre, mas ainda é pouco praticado. Até porque a saúde mental ela não é só a questão de transtornos mentais, não é somente isso. A gente está aqui para conversar também que ela atravessa tudo o que somos, né? Do ponto de vista biológico, psicológico, emocional, depende de vários fatores também espirituais. Tudo isso
enfatiza o campo da saúde mental, não somente a questão do adoecimento psíquico em si. O que é que o indivíduo, por exemplo, o que é que pode acontecer que faz com que ele perceba, não, eu estou com algum tipo de saúde, alguma doença que está atingindo a minha saúde mental? Qual é assim o gatilho? Né? Como é que as pessoas que estão perto podem perceber isso? Olha, fulano de tal está com esse comportamento, algum problema de saúde mental está acontecendo, né? E quando isso é identificado, o que é que a pessoa deve fazer, doutora? Geralmente, as pessoas têm essa dificuldade de identificar em si. Quando necessita realmente de ajuda, principalmente também tem muitas falácias do senso comum, que as pessoas dizem, isso é frescura, isso vai passar. Isso também dificulta bastante as pessoas reconhecerem que precisa da ajuda psicológica e também de indicar para outras pessoas, porque tem muita essa falácia mesmo. Porém, as campanhas, como você me perguntou, enfatiza trazendo essas informações de uma forma mais acessível à população e se perceber. Trazendo exemplos, hoje em dia traz muitos exemplos de contextos adoecidos que as pessoas elas começam a se perceber. Um dos fatores que eu sempre, quando eu atendo aos pacientes, e eles dizem, não, está tudo bem comigo, está tudo ótimo. Aí, quando eu começo a questionar, e o sono, como é que está? Como é que você está em casa, alteração do humor? Pronto, ali já começa o atendimento que eu gosto. Eles começam a já falar da dificuldade. Então, aí já é um ponto de atenção. Muitas pessoas normalizam a insônia, normalizam, não, é porque eu estou assim mesmo, mas vai passar. E aquilo começa realmente a trazer dificuldade para o dia a dia daquela pessoa. Então, no momento que você se perceber que está prejudicando a sua vida profissional, relações familiares, relações afetivas, e que isso está lhe paralisando mesmo, é aí que você pode procurar uma ajuda, principalmente, eu sempre falo para procurar primeiramente o psicólogo. Porque um bom psicólogo vai saber quando bem indicar um psiquiatra e vice-versa. Porque às vezes as pessoas elas se automedicam ou então, eu estou tomando essa medicação, compra lá e fica muito naquilo. Não sou contra a medicação, mas nós temos uma cultura de medicalização muito forte no Brasil. Como eu disse no início, de recorrer logo para resolver os seus problemas de uma forma mais rápida. E existem problemas que são comuns, mas estão sendo patologizados pela sociedade. Um exemplo disso que eu vejo bastante no hospital é o luto. Situações que as pessoas elas vivenciam e é esperado o choro, é esperado aquela pessoa ter uma alteração de humor, de sono. Isso é esperado. Só que, às vezes, isso já é tratado de uma forma, não pode chorar, meu paciente não pode sofrer, aí me chama. Mas, assim, o choro, ele é acolhido, o choro, ele faz parte da nossa vida. Todas as emoções são importantes. Nós precisamos vivenciar a angústia, a frustração, a raiva, a tristeza, a alegria, tudo isso bem dosado. Lógico que também não podemos normalizar quando aquela pessoa ela começa a não sair mais de casa, a paralisar a sua vida em relação a chorar bastante. E tudo isso a pessoa ela vai se auto-anulando. E muitas vezes são criticados pelos parentes, até às vezes chegarem ao suicídio por não ter esse sofrimento acolhido. Tá certo. Doutora, a senhora falou em sono. Como é que alguém da casa, da família, do ciclo de amizades, pode identificar que aquela pessoa está com um problema de saúde mental, seja depressão ou outra situação? É o tempo do sono que diminui? É o dorme e acorda? Enfim, como é que funciona isso? O sono, ele às vezes é tratado até o sono é às vezes tratado até como um luxo.
quando as pessoas hoje valorizam muito a produtividade, a não dormir, principalmente os estudantes, assim, eles ficam muito nessa loucura assim, de não dormir, de mostrar que estuda mais. Então, quando você se percebe que o que é que acontece? O sono, ele é uma necessidade fisiológica do ser humano. Nós precisamos pausar, nós precisamos descansar. Mínimo 8 horas. Tem pessoas... o recomendado geralmente é 8 horas, mas tem pessoas que, de acordo com sua rotina, já conseguem ter um sono bom, 6 horas. Também depende muito do contexto, assim, de trabalho da pessoa. A vida das mães também tem essa dificuldade. Então, tudo isso tem que ser bem contemplado. Mas, quando entra num contexto de... Como eu disse a você, como eu estou explicando... Quando existe essa questão assim, de ter um diagnóstico de uma doença, acontece da pessoa realmente ter uma alteração do sono reativa, digamos assim. Mas se isso começar a prolongar, consequentemente, vai até essa pessoa, no outro dia, ela vai se sentir mais cansada, não vai ser uma pessoa produtiva no trabalho, tudo isso vai impactando de uma forma maléfica na vida do indivíduo. E aí, como você perguntou, essa questão do sono interrompido, que também não é o saudável. Realmente, nós temos que ter um sono prolongado, satisfeito, que a gente se sinta bem descansado. Certo. E a outra questão que a senhora falou, eu anotei aqui, é com relação ao que a sociedade rotula. Não, isso é bobagem, não, isso é besteira, né, isso é frescura, está inventando, está criando. É falta de Deus. É falta de Deus, é coisa da cabeça. Como é que isso chega na mente de quem está passando pelo problema de saúde mental? Levi, é muito... nos discursos dos pacientes que eu atendo, antes de eu atender, eu explico o papel do psicólogo, eu explico que ali é um espaço seguro onde ele pode falar, vou tentando criar um vínculo com o paciente. E eles realmente têm essa dificuldade de falar o que sente, de nomear. Às vezes nem consegue nomear realmente o que sente. Tem situações que desde a infância e que não foram bem elaborados, lutos que não foram elaborados. Pessoas, hoje, atendi recentemente uma paciente que disseram a ela, você tem que engolir o choro, você não pode chorar na frente da sua mãe, para sua mãe não sofrer também. E ela disse que isso repercutiu muito na vida dela, porque ela não pôde chorar pela morte do pai dela, para não ver a mãe sofrer. Então, ela carrega esse luto mal elaborado, teve as consequências. Então, tudo isso vai trazendo... a pessoa ela vai se sentindo adoecida, cansada. E sobre essas falas, também tem muito assim, de comparar o sofrimento. Por exemplo, se você tem uma doença, diz, mas fulano e tal tem um câncer. Aí você chega para a pessoa do câncer e vai dizer o quê? Mas você ainda enxerga. Então, a crise, o sofrimento, ele é muito individual. Só a pessoa que pode falar. Tem pessoas que ela tem um poder de resiliência mais forte, no sentido assim, tem pessoas que elas suportam mais o sofrimento de perder um familiar, e já tem gente que não suporta sofrer, vamos supor, a perca de um cachorro, que às vezes é banalizado, mas é o sofrimento daquela pessoa e tem que ser acolhido. Tem que ser entendido. Tem que ser entendido. E às vezes as pessoas, elas têm esse julgamento. A própria pessoa, ela se julga, meu Deus, eu estou sofrendo por isso, meu Deus, olha tanta gente assim. Mas é o que você está sentindo, você precisa. Então, o psicólogo é o profissional que vai acolher a sua demanda, você vai elaborar melhor essa sua dor e não vai adoecer por dentro. Principalmente os homens, assim, eles têm uma dificuldade muito grande de falar. Então, sobre o que sente. Então, eu, como psicóloga mulher, eu tento trazer essas questões sobre sono, humor familiar. Então, isso já vai dando uma abertura maior para eles se sentirem acolhidos também. Doutora Amarilis Casimiro é a nossa convidada aqui hoje, nesta sexta,
dia 16 de janeiro, no HST Saúde, programa do Hospital Santa Terezinha, veiculado aqui quinzenalmente, às sextas-feiras, no Cidade Notícia, da Rádio Líder FM 97,1 de Souza. Doutora, nos consultórios, qual o tipo de doença que afeta a saúde mental das pessoas mais comum, mais frequente, né? E qual é, digamos assim, não vou dizer o conselho, mas a orientação, o remédio, né, a análise que o profissional faz para que essa pessoa possa realmente buscar o seu tratamento eficiente? Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, nós somos considerado o país mais ansioso do mundo. Ansiedade. E nós somos também considerado o 5º país mais deprimido da América Latina. Depressão. Então, isso, depressão. Então, são dois contextos assim. Um tá ligado ao outro? Pode sim. Né? Sim, dependendo do contexto, tem que ser avaliado. Mas a ansiedade, no meu caso, como eu atendo no hospital, a demanda maior, geralmente, são casos de ansiedade por iniciar aquele tratamento. Nós sabemos que o adoecimento, todo adoecimento, ele tem repercussões emocionais. Muitos pacientes, às vezes, não têm essa rede de apoio. E tudo isso vai influenciando no prognóstico do paciente, na questão física. Nós já temos um consenso muito grande na questão de cuidar da saúde física, mas tem essa dificuldade de cuidar da saúde da mente. No hospital, o psicólogo, ele difere um pouco do psicólogo clínico. A pessoa, ela marca a sessão, ela procura o profissional. Já no hospital, eu que vou atrás do paciente, do familiar, para sondar as queixas e atender da melhor forma. Tá certo. A senhora também atende no Hospital Santa Terezinha e atende pacientes que estão no centro de hemodiálise. Isso. Lá tem pessoas que fazem sessões há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos, enfim. 20 anos. Praticamente uma vida inteira, né? 3 dias por semana nas sessões de hemodiálise. Claro que isso, notadamente, abala o sistema emocional, sim, afeta diretamente a saúde mental das pessoas. Como é esse dia a dia, como é esse cuidado, como é que o Santa Terezinha cuida desses pacientes, né, da sua saúde mental, num ambiente onde já é ali sofrido, doloroso, ao serem submetidos às sessões de hemodiálise? Sim, a hemodiálise é bem intenso. A gente sempre fala, enquanto equipe, que ela é diferente de todos os setores de um hospital. Geralmente, quando o psicólogo ele atende no hospital, sem ser na hemodiálise, ele atende aquele paciente 2 vezes, 3, 5 vezes e nunca mais vê, né? Dependendo da situação. Já na hemodiálise, a gente tem um convívio maior. O atendimento do psicólogo no hospital, a abordagem é uma psicoterapia breve, tem que ter início, meio e fim. Porém, como eu estou ali semanalmente com esses pacientes, eu consigo aprofundar mais. Eu consigo, até demais, né? Porque a gente vai entrando em outros contextos familiares, já atendi familiares também dos próprios pacientes. Eles têm acesso a mim também, ao telefone. A gente realmente cria um vínculo. Tem, lógico, o distanciamento, né, profissional, com muito cuidado, mas no início eles tinham aquela dificuldade de entender o papel do psicólogo, mas consequentemente toda semana eu vou vendo aqueles pacientes, passo neles, vou alertando, avaliando, trazendo informações de uma forma bem acessível, didática. Muitos não entendem, às vezes, o papel do psicólogo. E tudo isso vai sendo com muito cuidado. Eu vou abordando. E é muito bem-vindo. Graças a Deus, é muito bem-vindo a minha profissão no hospital, na hemodiálise. A equipe reconhece demais, sempre me procuram, sempre me passam os casos. E a gente vai se comunicando melhor, porque todas as profissões elas precisam trabalhar juntas, né? Não no sentido de um pedaço só do rim, na questão do rim. Tem também os médicos, os nefrologistas de lá, sempre também estão passando. Inclusive, tem também
uma recusa também muito grande, às vezes, de continuar o tratamento, por ter outras comorbidades. Então, tudo isso vai sendo trabalhado, vai sendo ouvido. O psicólogo ele não está lá para convencer ninguém, eu sempre falo isso para a equipe, eu não tenho esse poder, né, de convencer ninguém, estou lá para acolher, nem para alegrar a vida de ninguém, mas eu atravesso junto com o paciente as demandas que eles trazem. E também tem a questão do tratamento, mas, como eu disse, como é muito intenso a hemodiálise, tem eu acabo entrando também nas questões familiares, na dinâmica de outras situações que eles vivem. Então, tudo isso, e sempre eles me pedindo ajuda, comunicação da equipe. Tem pacientes, às vezes, que têm até vergonha assim, de chamar o enfermeiro, o médico, e eles me chamam. Por graças a Deus, eu ter conseguido esse bom vínculo com eles. E como se o psicólogo fosse também um porta-voz para eles em relação à dor física mesmo. Certo. Em algum momento o profissional ele sente a dor do paciente, ou isso aí na faculdade vocês aprendem que tem que diferenciar, não pode agir dessa forma? É difícil. Mas sentimento é sentimento, difícil, né? É difícil, a gente sente sim. Eu particularmente como psicóloga, tem aquele distanciamento, a gente sabe que não pode se aprofundar tanto nessa questão assim, de se abalar mesmo, mas é um contexto bem intenso, eu sinto bastante, a equipe sente também. Nós ficamos num contexto de luto quando acontece alguma situação assim, é bem difícil, tem assim, situações inesperadas que acontecem lá, intercorrências. Os familiares, eles são acolhidos, mas a gente tem que ter a postura de não, também não desabar junto, né? Assim, mas é difícil, porque o psicólogo é ser humano também. Exato. Tem esse distanciamento, a gente tenta manter a postura, mas, como eu disse a você, eles têm acesso a mim também no telefone, então tudo isso também mexe um pouco. Esse ano de... O psicólogo também tem que cuidar, tá? Claro, tem que se cuidar também, tem que né? Cuidar psicólogo também. Passa por psicólogo também, né? Isso, com certeza. A gente tem que procurar, nós temos que procurar também ter esse cuidado para não adoecer. E tem até um termozinho que a gente aprendeu na faculdade, que tem até artigos, que é a fadiga da compaixão. Às vezes, por a gente ver tanto sofrimento, pode ficar indiferente. Tem isso também. A gente pode sentir muito, mas também, com o tempo, às vezes vai ficando mais insensível. Insensível. É o que chama-se fadiga da compaixão. De você ficar já... Não sentir mais. Isso também não é bom. Termina sendo normalizado. Normalizado. Assim, o paciente, ele pode chegar a falecer e você já fica mais indiferente. Eu também não quero ser assim. Eu tenho que procurar o meio termo, né? Certo. Doutora, a gente está no Janeiro Branco. Esse ano o tema da campanha é Paz, Equilíbrio, Saúde Mental. E a senhora falou que agora há pouco, né, na sua entrevista, sobre a questão das redes sociais, as telas. Sim. Cada vez mais aí presente na vida das pessoas. Tem sido realmente um grande problema que vocês enfrentam no dia a dia, depoimentos trazidos e, além de testemunhos também, isso tem afetado de qual forma a saúde mental das pessoas? Em relação às telas. Depressão, ansiedade, enfim, acarreta tudo isso. Sim, principalmente a gente chama a geração Z, né? Que são os jovens, a nova geração. Elas estão muito ligadas nas redes sociais. Tem bastante jovens ansiosos relacionados a essa questão da comparação com outras pessoas. Também como a gente falou de sono, o sono também está sendo bastante atrapalhado por essa questão das redes sociais. É também benéfico a gente socializar, dosar bem os horários, mas também tem esse prejuízo. Nós vemos também crianças sendo prejudicadas no seu familiar. Às vezes já patologizam, já vão atrás. Acho que meu filho tem algum transtorno, alguma coisa assim nesse sentido. Mas quando vai ver a rotina toda bagunçada, quando percebe a criança está dormindo tarde, com tela, adolescentes, isso também precisa ser monitorado pelos pais. Não é porque que é um adolescente que já tem vida própria. Os pais, eles também têm que ter essa vigilância.
principalmente os jovens hoje em dia, eles têm... E são os jovens que falam muito em saúde mental, em autocuidado, em ter a vida com um esporte, assim, tudo isso é bom, mas só que às vezes pode tornar um ambiente adoecedor, por ter essa questão bem de visibilidade, assim, de comparação, tem muito isso, principalmente no meio dos adolescentes, de jovens. Ok. Doutora Amarilis, o nosso muito obrigado pela sua participação aqui no HST Saúde do Hospital Santa Terezinha. A senhora que atende, né, aos pacientes, aos enfermos do HST. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui e a gente deixa o espaço para a sua mensagem final nesse Janeiro Branco em 2026. A mensagem que eu quero deixar é que nós temos que construir uma cultura de saúde mental. Não só no mês de janeiro, não só no mês de setembro, mas sim de janeiro a janeiro. Tem uma frase de um autor, eu ouvi recentemente, mas não estou lembrada como, mas a vida, ela não tem equilíbrio, só equilibristas. Ou seja, a vida ela está em movimento, ela está acontecendo, tem as imprevisibilidades, mas nós que temos que adaptar a ela. E se tudo que eu falei aqui fez sentido para você e você se percebe precisando de ajuda ou alguém que você ama e que se preocupou em alguma situação que eu falei, busque ajuda profissional. Tem bons psicólogos, bons profissionais aqui na nossa cidade e fica de termos esse compromisso com a nossa vida. Ok, obrigado mais uma vez, né? O HST Saúde volta daqui a 2 semanas, em mais uma sexta-feira, ao vivo aqui no Cidade Notícia. Quem valoriza a vida, cuida bem de você e sua família, cuida bem, tradição e estrutura pra cuidar bem. O Hospital Santa Terezinha tem tudo para cuidar bem de você, com qualidade e segurança. Se precisar, conte com a nossa credibilidade. Hospital Santa Terezinha, para cuidar bem de você. Valorizar a vida é cuidar bem. Você acompanhou aqui no Cidade Notícia da Líder FM o programa HST Saúde. HST Saúde. Para mais informações de saúde, bem-estar e qualidade de vida, siga o Instagram do Hospital Santa Terezinha, @hospitalsantaterezinha.oficial.